Presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra. Prefeito, bom dia. O governador de São Paulo costuma consultar vocês quando ele toma alguma decisão? É porque agora ele meteu o pau no Bruno Covas, que tomou uma decisão e não consultou o governador e nem outros prefeitos. Mas ele quando ele vai tomar alguma decisão, ele liga para vocês ou não? Bom dia, prefeito. Bom dia, Datena. Paulo Bom dia, Serra. Datena, todos os amigos aqui da Rádio Bandeirantes. Na verdade, não. A gente muitas vezes também a gente é comunicado das decisões quando a gente vê as constantes entrevistas coletivas aí, 2, 3 vezes por semana, né? E nesse caso a gente está fazendo um apelo a ele, até porque, Datena, como já foi falado, a região metropolitana é uma das regiões mais conurbadas do estado de São Paulo e do Brasil. E não faz sentido medidas individuais das cidades, né? O que a gente está fazendo aqui é um apelo para que o Estado consiga, ele sim, fazer o gerenciamento dessas medidas nas 39 cidades da região metropolitana. A gente fez esse pedido em nome do ABC, somou-se a nós também o consórcio do Alto Tietê, são mais 12 cidades lá daquela região de Suzano, somando 19 cidades já, e eu tenho conversado com todos os prefeitos da metropolitana da necessidade que a gente tem de ações coordenadas pelo Estado, porque não dá para comparar a região metropolitana com Araraquara, com Ribeirão Preto, com São José do Rio Preto. São situações totalmente diferentes. Aqui, as pessoas moram... É uma coisa só, né? É uma coisa só. É uma coisa só. Isso podia se falar... Não, podia se falar isso há, vamos dizer, 40, 50 anos atrás. Hoje, não há diferença, às vezes, a divisão de uma cidade da região metropolitana para São Paulo é uma rua. Então é um organismo só. É uma questão administrativa, mas é um organismo só. Eu, por exemplo, eu moro em Barueri e trabalho em São Paulo. A maioria das pessoas mora nas cidades da região metropolitana e trabalha em São Paulo. E acontece o contrário também. Tem muita gente de São Paulo, que é o efeito pendular, que mora em São Paulo e trabalha na região metropolitana. É o efeito pendular. Então você não pode tomar uma atitude pensando em São Paulo como região metropolitana. Região metropolitana e cidade de São Paulo são uma coisa só. E representam simplesmente a metade da população do estado demograficamente mais ocupado. Onde mais tem gente do Brasil é aqui. E onde mais tem gente no estado de São Paulo é aqui. Metade de todo o estado de São Paulo está em São Paulo, que eu vejo como um organismo só. Por uma questão administrativa, lógico que a região metropolitana, mas hoje é uma coisa só. É isso, Datena. Por isso esse nosso pedido. Nós já esgotamos a capacidade que as cidades têm de implementar medidas restritivas, né? A gente está até com medidas mais severas do que a fase emergencial. Aqui no ABC, os serviços essenciais fecham às 19 horas, o transporte público municipal é suspenso às 22 horas, das 22 às 4, tudo isso para que a restrição de circulação de pessoas nos ajude a conter a taxa de ocupação de leitos aqui na nossa rede pública e na rede privada também de saúde, né? Mas agora a gente chegou no limite também da capacidade de restringir, porque nós temos o transporte metropolitano, o trem que corta aqui São Caetano, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, o corredor do trólebus que passa ali por Diadema e por São Bernardo do Campo. Então, se não houver uma ação estadual nessa integração de ações, os efeitos desejados aí para conter essa pandemia, lamentavelmente, não serão aqueles que a gente imagina. Eu recebi um alerta ontem do governo do estado de São Paulo. Atenção, era mais ou menos assim: não fica doente não, que você vai morrer sem hospital. Esse foi o alerta que chegou no meu telefone celular aqui. Parecia alerta de furacão, alerta de guerra, de bomba, e é isso mesmo. É até pior que furacão e que bomba, que é um inimigo invisível que está matando mais de 2.000 pessoas por dia no Brasil. Mais de 600, quase 700 pessoas por dia no estado de São Paulo. Então, mas eu nunca tinha recebido isso, um alerta: olha, não passa mal não, que você não tem nem lugar decente para morrer.
Porque o hospital, às vezes o cara vai no hospital, ele não vai para ser curado da Covid, ele vai para morrer com dignidade, ser sedado e morrer com dignidade. Claro que ele vai pensando em se salvar, mas muitas vezes não é possível, pela letalidade do vírus. Não é? O que o prefeito está querendo dizer, que eu estou querendo entender, que é mais do que necessário para eles, prefeitos, isso o prefeito, pelo que eu entendi, que se decrete medida mais séria como lockdown, né? Mas quem tem que tomar essa decisão é o governo do estado e não deixar essa medida altamente impopular para os prefeitos. É mais ou menos isso que eu entendi ou não? É isso, Datena, mas não é nenhuma questão de popularidade. Na verdade, é uma questão agora de necessidade, né? As cidades já estão no seu limite na implementação de medidas restritivas. A gente tem uma atuação dos órgãos de Estado, principalmente de transporte, muito intensa aqui na região, então não faz sentido, não vai surtir efeito. Ainda que os 7 municípios... Você decretou lockdown aí, não adianta nada. Não adianta nada. Porque se não tem lockdown em São... se não tem lockdown, por exemplo, em São Paulo, não faz efeito, é isso? 30% dos moradores de Santo André, como você bem disse, como é o seu caso, que mora em Barueri e trabalha na capital, é o caso de 30% dos moradores de Santo André. Então, se tiver lockdown em Santo André, não tiver na capital, não tiver na região metropolitana, essa pessoa vai continuar circulando, né? É isso que não faz sentido. Ainda que o ABC, Datena, é uma região privilegiada do ponto de vista de leito. Nós temos 33 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Aqui, nós ainda temos cidades com capacidade de atendimento. Santo André mesmo, a gente não fechou os hospitais de campanha, nem quando a doença deu aquela diminuída, nós mantivemos os hospitais de campanha abertos, funcionando, mesmo sofrendo pressão, muitas vezes para, fecha, tem pouca gente, a gente manteve, e hoje a gente vê que essa medida foi acertada, tanto que a cidade aqui não colapsou, pelo contrário, a gente está atendendo todos os pacientes. No entanto, é muito preocupante o ritmo de contágio. Hã? Vai colapsar. Não tem jeito. Nesse ritmo que a gente está vivendo, não tem jeito. O Brasil todo, Datena, as grandes cidades todas vão sofrer muito, eu não tenho nenhuma dúvida, caso nenhuma medida mais severa. E é isso que a gente está pedindo. Essa coordenação do Estado, essa iniciativa do Estado, com relação para dar um tratamento diferenciado à região metropolitana, porque, como você bem disse, está concentrado em metade da população e é uma região diferenciada do ponto de vista urbanístico, né? O interior do estado de São Paulo é mais fácil os prefeitos tomarem medidas individuais, porque, por exemplo, Araraquara é a capital daquela região. Não tem nenhuma cidade próxima ali, num raio de pelo menos cidade grande ou média, no raio de 100 quilômetros, né? Então, o prefeito consegue fazer ali o lockdown na principal cidade e surte efeito em toda a região. Agora, aqui no ABC, ou mesmo na região metropolitana, sem a capital e sem o governo do estado, não adianta. Ontem eu entrevistei, porque dizia, você entrevista o Dr. Boulos todo dia do centro de contingência, tem mais gente lá. Então eu entrevistei o coordenador do centro de contingência, que é o Dr. Menezes, né? E ele falava, olha, sob o ponto de vista científico da Atena, o ideal seria o lockdown, seria parar as pessoas totalmente. Mas sob o ponto de vista humanitário, eu não considero que seja possível você prender o cara em casa morrendo de fome. E é impossível mesmo. Há como o Estado ou as prefeituras, se houver um lockdown, ajudar as pessoas a ficar dentro de casa e pelo menos fornecer alimento para que as pessoas fiquem dentro de casa, porque é desumano você pedir para o cara ficar em casa com filha morrendo de fome, o cara morrendo de fome, a mulher morrendo de fome. Ontem eu vi um cara vibrando lá em Ribeirão Preto, pegou um pratinho de feijoada, mas um pratinho mesmo, do Bom Prato, aquele de R$1, e estava feliz da vida, queria ir para casa comer. Aí a nossa Carla Ramil perguntou para ele, mas o senhor vai comer sozinho? Ele falou, não, eu, minha mulher e mais 2 filhos. Claro que ele vai pegar um pedacinho, um pouquinho de feijão, a mulher a mesma coisa, vai deixar o resto para os filhos. Então, na situação que nós estamos hoje, é impossível você decretar lockdown no Brasil. Nos States, o cara tem 8 conto para ficar em casa, 20 mil conto no Reino Unido, 6 mil conto na Itália. Aqui, os 250 do Paulo Guedes não dá para comprar nada. Nós mostramos com o Juliano Dipp ontem que você não compra quase nada com R$250. Tem como o Estado
e as prefeituras ajudarem, por exemplo, a cumprir um lockdown? Datena, tem sim. Claro que não é fácil. Aqui mesmo em Santo André, nós já gastamos mais de 30 milhões de reais na chamada segurança alimentar. Foram mais de 300 mil cestas básicas para várias categorias, né? Toda a rede municipal de ensino, as famílias, como as crianças não estão indo à escola e não estão tendo a merenda, a gente manda também mensalmente uma cesta de alimentos para essas famílias e outras categorias que foram muito prejudicadas. E é claro, se for pensar, né, numa medida mais severa, tem ferramentas, instrumentos para a gente minimizar o impacto. Agora, até do ponto de vista econômico, financeiro, Datena, a avaliação que nós temos aqui é que uma medida mais severa, num curto espaço de tempo, ela pode ser menos danosa do que, por exemplo, a gente ficar nessa fase emergencial 40, 50, 60 dias. A gente já viu isso acontecer o ano passado. Claro que o vírus hoje é muito mais agressivo, mais contagioso, é uma variante mais perigosa para todos nós, deixou de ser aquele vírus que ataca apenas pessoas mais velhas, né? Hoje, a nossa idade média aqui de internação é 35 anos, né? Então, passou a atacar mesmo os mais jovens também. No entanto, a gente já viu que essa medida que fecha, mas não fecha, que abre, mas não abre, ela acaba causando problemas econômicos, financeiros para as famílias e ela se arrasta por muito tempo. Então, talvez uma medida mais severa, de curto espaço de tempo, gere, inclusive, na própria economia, efeitos menos danosos. Tem razão, porque essa variante, ela não só se espalha muito mais, e por isso ela é mais letal, porque se espalha rapidamente. O coronavírus não é tão letal contra outros vírus que tem por aí, mas ele se torna mais letal porque ele se espalha com facilidade pelo ar. É uma guerra química que o mundo está enfrentando e que jamais pensou que ia enfrentar. É uma guerra biológica que, de repente, parece a natureza ter armado para todos nós. Pode ser o tal de controle biológico com tanta gente que tem no mundo. Eu não sou cientista, não vou ficar aqui tentando adivinhar o que aconteceu. Eu ouvi um negócio aqui, não sei se foi tiro. Se foi tiro, tomara que a bala tenha errado. Bom, mas o que tem de gente que queria atirar em mim não está no gibi. Pode entrar na fila, aliás, quem quer atirar. E não precisa nem ser bom de tiro, porque eu sou gordão, é fácil de atirar. E, na verdade, eu estou pi e andando para se atirar em mim ou não. Para calar minha boca é só assim mesmo, senão não cala. Aviso aos navegantes, se quiser mandar bala, pode mandar. Fora isso, não cala a minha boca. Pode fazer o que quiser que não cala a minha boca. Mas o lance é o seguinte, é para você mesmo que está ouvindo aí, é você mesmo que está ouvindo aí, o recado é direto para você, Bom, o lance é o seguinte, prefeito, o problema é esse vírus, à medida que nós não temos vacina, e o governo brasileiro demorou demais em correr atrás de vacina. O que adianta anunciar 538 milhões de doses de vacina que comprou agora? Para quê? Para que agora? Por quê? Não anunciar agora, por quê? Como? Não tem vacina, é anunciar uma coisa que você não pode comprar. Eu queria comprar uma Ferrari agora, mas não vou ter grana para pagar, e mesmo se eu tiver grana para pagar, talvez não haja Ferrari suficiente para te entregar. Entendeu? Então agora é tarde, como diria o Danilo Gentili. Entendeu? Devia ter, em outubro, novembro, o Barão me disse o seguinte, a Pfizer quer entregar 70 milhões de vacinas, vender para o Brasil. Ah, mas o contrato é leonino, mas tem efeito colateral e a gente não quer assumir isso. Pô, qualquer remédio tem efeito colateral, como eu já disse várias vezes aqui, e o risco-benefício era muito favorável, você tinha que assinar esse contrato para ter vacina. Sem vacina, esse vírus ele se multiplica e se torna mais letal e ataca jovens. Por que o atacar jovem é mais complicado? Porque ele leva o jovem à UTI e está matando jovens levados à UTI. Só que o jovem resiste mais tempo na UTI. Um idoso resiste para sair vivo ou para morrer. Não é? Então ele ocupa mais tempo de UTI. E com isso os hospitais ficam colapsados. A gente chora morte de idoso, de jovens, até de criança. Tem informação de uma criança, deve ter tido mais criança que já morreu de coronavírus. Havia
algum tempo atrás, 21 crianças internadas em UTI ou internadas com coronavírus aqui em São Paulo. Então, a situação realmente é muito grave e não dá para se resolver isoladamente e o prefeito tem razão. Em relação à antecipação dos feriados, o Bruno Covas consultou vocês sobre essa possibilidade de antecipar os feriados ou não? A gente pensa nisso, Datena, só como uma segunda alternativa. Nós vamos aguardar primeiro a deliberação do governo do estado com relação a esse nosso pedido de lockdown. Caso ele não seja atendido, ou caso não haja resposta, aí na segunda-feira a gente vai reunir de novo os prefeitos aqui da região para deliberar, porque também a capital fechar e o ABC não fechar, aí tem uma migração pendular, como você bem disse, ao contrário, né? Aí pode encher de gente aqui o ABC, como já tem a preocupação das cidades do litoral, algumas do interior do estado, que já estão preocupadas com esse mega feriado. Eu, pessoalmente, não gosto muito da ideia. O ano passado, o efeito não foi o efeito desejado, que ocasionou isso, não houve o isolamento desejado no feriado. No entanto, como eu disse, a gente está também muito sem alternativas, muitas vezes por falta, né, dessa coordenação, em especial na região metropolitana. E com relação às vacinas, Datena, se você me permite, nós aqui já assinamos protocolo de compra de 5 milhões de doses aqui para o ABC, através do consórcio. Eu pessoalmente... Mas o Supremo demorou em autorizar isso, hein? O Supremo também demorou em autorizar isso, hein? Eu tenho até a minha opinião e minhas críticas, né, de várias demoras aí do governo federal, mas eu também acredito que não seja momento de politizar, porque a gente está, como você bem disse, no meio de uma guerra, né? Então a gente foi atrás, assinamos todos os protocolos. Eu estive no consulado chinês em Brasília semana passada, já temos uma autorização prévia de importação direta da própria Sinovac, que já está no consulado, e a gente deve entrar com o pedido na Anvisa semana que vem. Enfim, nós estamos atrás de todas as alternativas, porque você colocou muito bem. A grande arma, e talvez a única arma definitiva que a gente tem, é a vacina. Tudo que a gente está discutindo aqui são paliativos para a gente poder atravessar esse período mais agudo sem que haja mais perdas de vidas humanas. Para encerrar com uma mensagem positiva, como eu disse ontem ao coordenador do Centro de Contingência, o senhor disse a palavra que é o Santo Grau. Primeiro, a gente tem que agradecer aos cientistas do mundo inteiro que desenvolveram vacinas que seriam desenvolvidas em 14 anos em menos de um ano, ou um ano. A gente tem que lembrar desses caras para o resto da vida, tem que ter monumento, homenagens e reconhecimento. Porque a vacina, esse é o Santo Grau da história toda. Sem vacina não dá. E a vacina já se provou eficaz no lugar que ela está sendo aplicada, nos países que ela está sendo aplicada. A redução chega de 60% a 70% de redução da letalidade da doença. O cara, quando pega mais fraco. A doença se espalha com menos virulência e mais devagar. Então, pelo menos, para não achar que é o fim do mundo, a gente tem que acreditar na vacina. Né? Só para reforçar isso que você está dizendo, corroborar, aqui nos nossos hospitais, Datena, o ano passado nós tínhamos 40% dos internados acima de 80 anos. Hoje é 6%. Por quê? Porque a gente está vacinando 72 anos de idade, é o que a gente está vacinando hoje. Os de 80 anos, praticamente todos aqui já tomaram a segunda dose. Então é a população que já está imunizada. E caiu de 40% para 6% a internação. Então, assim. São números que mostram o quanto a vacina protege mesmo. Não precisa ir lá fora, então. Aqui mesmo, em Santo André, a gente tem isso. Quanto a essa questão dos feriados, você tem razão. Se 30% trabalham aqui em São Paulo, né, eu imagino quantos daqui trabalham aí também. Se você antecipar o feriado, esse povo vai ficar aí. E vai ficar aí fazendo o quê? Eu não estou nem dizendo gente que sai de São Paulo para visitar a gente aí. Os 30% que vêm para cá vão ficar aí. E vão ficar depois de terem sido transportados por um transporte que é letal, né?
que é lotado, Verdade, cheio de gente, e aí esses 30% vão ficar aí em Santo André. Eles vão fazer o quê? Vão ficar dentro de casa, vão sair para a rua, vão fazer o quê aí em Santo André? No mínimo, você tem que contar com a possibilidade de 30% mais da população, que é quase a metade, convenhamos, em casa e procurando o que fazer. E ontem eu fui alertado também pelo centro de contingência de uma coisa muito importante que todos vocês têm que ouvir. As pequenas reuniões são fatais. Aquela história, vou visitar minha mãe, é feriado, eu vou fazer um churrasco na minha casa. Não estou nem dizendo praia, não estou nem dizendo aglomeração de praia. O doutor Menezes disse que essas reuniões são terríveis. Eu acho até bom a gente repetir isso, não só para o pessoal de Santo André que está ouvindo a gente, de São Paulo, mas do Brasil e do mundo. Né? Tem muita gente ligada aqui da Rádio Bandeirantes do mundo inteiro matando saudades do Brasil. Vamos lá, vamos ouvir a entrevista do doutor Menezes, um trecho que ele fala sobre essas pequenas reuniões que são fatais. As pessoas acham que um encontro com um amigo, com um familiar que não vê há muito tempo, são coisas, lógico que são necessárias, mas são inofensivas. Elas não são. Nesses momentos acontece muito a transmissão do vírus de uma família para outra, de uma pessoa para outra, com consequente depois contaminação de uma família inteira que está numa residência. Pronto. É um cientista falando. Então tome muito cuidado com essa história do churrasquinho, de visitar pessoas de mais idade, de achar que não pode encher ônibus, não pode fazer festa clandestina, não pode ir em restaurante, não pode ir em bar, mas pode fazer uma reuniãozinha em casa. Não pode. Foi um cientista quem falou. Então, tome cuidado, principalmente com essa antecipação de feriados, que a primeira tendência é o cara fazer alguma coisa. E a primeira tendência é matar saudades da família e fazer um churrasquinho, e aí pode haver uma contaminação terrível, porque a gente tem que lembrar que tudo isso que está acontecendo no mundo, esses milhões de contaminados e milhões de mortos, começou com um único caso. Entendo que o prefeito está correto, não adianta ele tomar medidas nas cidades metropolitanas, nas cidades ao redor de São Paulo, porque São Paulo e a região metropolitana são um organismo vivo e único. Não há diferença. Não adianta você tomar a medida lá se você não tomar aqui. E nem vice-versa. Não adianta você tomar a medida aqui e a região metropolitana tomar outra lá. Porque o cara vem contaminado de fora para cá. A mesma coisa você permitir que brasileiros viajem hoje como epicentro da doença para países que estão reduzindo a sua taxa de contaminação, tanto que eles não deixam a gente entrar em lugar nenhum. Não há fronteiras entre a região metropolitana como há entre países, não é? Então não há fronteiras, então é um organismo só. O que acontece lá, acontece aqui, o que acontece aqui, acontece lá, e uma depende da outra. Aliás, não é lá, é ali. Prefeito, mais alguma coisa a colocar que deu para se fazer entender perfeitamente a sua posição, que representa os prefeitos do Grande ABC. Datena, cortou a pergunta, o final não entendi. Desculpa, fiquei sem som. Não, aqui. Alguma colocação a fazer? O senhor que representa a região metropolitana, representa os prefeitos que estão pedindo medidas mais restritivas. Tudo isso que você disse com relação ao cuidado, né? É um momento... É duro falar isso, porque a gente já está há um ano aí no sacrifício, todos nós, né? Mas essa pandemia que a gente está enfrentando agora, ela não é a mesma do ano passado, lamentavelmente. O vírus evoluiu, o vírus se aperfeiçoou, para nossa tristeza, e a gente precisa novamente atravessar esse período difícil. E aí a gente precisa mais ainda de disciplina, de consciência, de evitar qualquer tipo de contato, né? É aquela fase do distanciamento e do isolamento mesmo, né? Só aquelas mesmas pessoas que convivem dentro de casa, não dá, como você falou, para fazer reunião, ainda que pequena, né? E é um fenômeno, Datena, mundial. A gente tem visto aí países da Europa, já a França hoje, eu estava lendo de manhã, que já pensa novamente em fechar
A Itália, com muitas regiões ainda com lockdown. Então, lamentavelmente, a gente só vai poder... A França está fechando Paris. A França, eu li no Le Parisien hoje de manhã, que está fechando Paris. É isso aí. A França está fechando Paris. Foi a mesma matéria que eu li. A Itália, 40% aí da Itália ou mais em fase vermelha. Mas a França está fechando a capital. A França está parando a capital. Então, o nosso pedido é só um apelo mesmo para que as pessoas, primeiro, acreditem no que está acontecendo, é real, né? Tem muita gente perdendo a vida, né? E que as pessoas se cuidem, né? Evite a aglomeração, evite encontrar umas às outras e, principalmente, se tiver que sair de casa, se não tiver jeito, que use máscara. Não dá para, no momento que a gente está vivendo, ainda admitir que algumas pessoas saiam de casa e achem que a máscara não é necessária. A máscara preserva, salva vidas, mesmo para essa nova variante. A máscara é um acessório obrigatório para a gente brecar a velocidade da doença. Olha, isso que o prefeito disse é fundamental. Como você não está em lockdown, você está circulando num transporte coletivo assassino, porque o vírus fica ali pairando no ar. Qualquer movimento que você faz, principalmente quando você estiver dentro do ônibus, mexendo na máscara, você está com risco. Se tiver contaminado, contaminar alguém, né? E se não tiver contaminado, se contaminar. Principalmente quando você entrar no transporte coletivo, ambiente fechado, mas principalmente o transporte coletivo, que é uma renovação. O vírus dura acho que 2 ou 3 horas no ar e tal, num ambiente fechado, numa sala ou companhia limitada. Você entendeu? É mais ou menos a mesma coisa ali. Mas no raio do transporte coletivo, a renovação do vírus é frequente. É só você ver a Estação da Luz, que a gente mostra todo dia. E agora estão mostrando também, é legal que imitem a gente para conscientizar o povo. Entra uma leva, vai embora o trem. Depois o trem mesmo volta, passa por várias estações, volta ali, entra outra leva, quer dizer, é contínuo o fluxo de ar contaminado num ambiente fechado. Então, pelo amor de Deus, mantenha a máscara. Não dá para pedir para você manter distanciamento dentro do trem, dentro do ônibus e do metrô. Quem tem que fazer isso é o Estado, é a prefeitura. Né? E tem como escalonar horário. Não sei porque que o Dória não anuncia escalonamento de horário, pelo menos isso, escalonamento de horário. Porque quem abre pode determinar o horário que abre e que fecha. E escalonando o horário, ele com jeito de você aliviar o transporte coletivo estadual. E o prefeito de São Paulo que coloque 100% da frota para rodar, que parece que foi acordado isso ontem. Vamos ver se estão cumprindo esse acordo. Senão, qualquer outra medida é inócua. As pessoas trabalhando ou não trabalhando e pegando o transporte coletivo para fazer bico, vender coisa na rua ou coisa parecida, com o transporte coletivo funcionando desse jeito, da forma que está, não adianta que você fechar bar, restaurante, shopping center, quebrar todo mundo, como já quebrou, quebrar ainda mais com o transporte sendo uma bomba ambulante que todo dia mata pessoas e contamina pessoas. Prefeito, foi um prazer enorme falar com você. Pra você ter uma ideia, só de Santo André, que é uma grande cidade, vem 30% para lá e para cá, do efeito pendular todo dia. Só de Santo André. Guarulhos acho que vem muito mais do que isso, que é a segunda maior cidade de São Paulo. É a primeira cidade do país sem ser capital. Tem 1,5 milhão de habitantes. Então é uma loucura. Prefeito, foi um prazer conversar com o senhor. Ótimo dia. Obrigado, Atena. Obrigado pelo espaço. Parabéns aí pelo trabalho de conscientização que você faz. E a gente está aqui à disposição. Obrigado, viu?